Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje damos sequência às nossas conversas, tratando de um assunto bastante delicado, mas ao mesmo tempo muito sério e necessário, que é sobre a sexualidade infantil e o abuso sexual infantil. A gente sabe como é triste ouvir notícias, ouvir relatos que falam de crianças que são abusadas, que são vítimas de pedofilia, que são vítimas de pornografia infantil. E a gente costuma ficar muito inquieto com essas situações, embora muitas vezes o assunto seja deixado de lado, seja colocado debaixo do tapete e muitas pessoas evitam falar sobre ele. A gente sabe que é um assunto muito delicado, muito complexo, e quando a gente percebe os impactos que isso gera e as discussões que acontecem na televisão, nos meios de comunicação e até mesmo na internet em relação a esse tema, a gente vê muita polêmica, muito debate, muita discussão de pessoas com diversos pontos de vista a respeito daquilo que se deve falar ou como se deve tratar no quesito de sexualidade, de reprodução e assim por diante. No entanto, a despeito de qualquer tipo de debate ou de polêmica envolvendo o tema, existem alguns pontos que a gente não pode deixar de considerar porque a falta de informação e às vezes a tentativa de ficar longe da discussão sobre este assunto pode deixar tanto crianças quanto adolescentes muito vulneráveis diante de outras pessoas adultas mal intencionadas que querem, de alguma forma, tirar proveito da inocência e da falta de informação que as crianças e os adolescentes têm. Independente de qualquer um desses pontos, é importante a gente considerar que toda pessoa, desde a sua infância, desenvolve a sexualidade. Só que sexualidade não significa a mesma coisa que relação sexual. A relação sexual, na verdade, é o ápice de um processo de sexualidade. Mas a sexualidade, ela envolve muito mais do que aquilo que acontece na vida adulta das pessoas, envolve o conhecimento sobre o próprio corpo, conhecimento sobre as outras pessoas, relação de intimidade, intimidade na conversa, intimidade no olhar e assim por diante. Isso é importante a gente entender porque muito do tabu que existe sobre o tema da sexualidade deixa as pessoas dentro de uma visão muito moralista e muito fechada sobre o tema que é necessário e que faz parte da vida da gente. Nós que vimos de uma formação muito calcada, muito fundamentada do ponto de vista cristão religioso, a gente percebe que existe toda uma dificuldade, toda uma rigidez em relação ao tema da sexualidade, de relação sexual, reprodução e assim por diante. A ponto de que muitas pessoas chegam à vida adulta sem conhecer nada em relação a esse assunto, né? E o que a gente às vezes deixa de enxergar é que uma suposta inocência por parte das crianças e por parte dos adolescentes, na verdade não existe. As crianças, de toda forma, elas têm curiosidade, elas querem saber como que as pessoas nascem, como que as pessoas se reproduzem, porque elas veem essas questões nos desenhos, veem nos animais e assim por diante, querem saber como elas vieram ao mundo e outras coisas relacionadas a isso. Independente, né, dessa questão, a gente não pode também querer que as crianças tenham um conhecimento aprofundado sobre esses assuntos, como deveria ter uma pessoa adulta, porque na verdade isso pode causar alguns malefícios, alguns problemas por parte das crianças. Mas elas têm curiosidade e a partir disso elas desenvolvem fantasias, desenvolvem histórias que às vezes acompanham a própria experiência, o próprio pensamento ao longo da vida, né? Por outro lado, a gente acompanha também, né, na televisão, na internet, nos desenhos, nas redes sociais, um processo que envolve muita erotização das crianças, através das músicas, de roupas, de danças, de gestos, que às vezes colocam as crianças numa questão muito precoce, né, que a gente também deve tomar muito cuidado, porque todas as etapas da vida elas precisam ser vividas naquilo que é próprio de cada etapa.
Quando a gente pula uma etapa, a gente queima uma delas, né? Quando a gente torna uma criança adulta rápido demais, a gente gera muitas consequências, porque a mentalidade, o psiquismo dessa pessoa não se desenvolveu e até mesmo o próprio corpo. Isso pode levar, num determinado momento, pré-adolescentes ou adolescentes a se envolverem em situações que colocam em risco a sua saúde física e a sua saúde mental. Do ponto de vista da exploração sexual, do abuso sexual de crianças, a gente vê que isso se manifesta hoje muito na pornografia infantil, de pessoas que ficam utilizando do corpo de crianças para satisfazer os seus fetiches, as suas fantasias. A gente percebe isso também, né, no aliciamento de crianças, em conversas, em mensagens, né, e às vezes isso acontece no nível mais profundo e pior, né, que é na própria experiência do corpo, uma criança que é abusada. E isso tem um impacto extremamente negativo e horrível na vida de uma pessoa que normalmente acompanha por toda a vida. Pessoas que passam por situações que envolvem abuso sexual, e o abuso sexual ele pode acontecer no nível psicológico, no nível físico, no nível social. Esses impactos acompanham a pessoa a ponto de desenvolver sintomas depressivos, sintomas de desvalorização de si mesmo, em que num determinado momento pode até se tornar um tipo de ideação suicida, em que a pessoa se sente um lixo, se sente desvalorizada por causa daquilo que aconteceu na vida dela. Então, diante desse assunto, né, a gente se pergunta, então o que vai fazer? A gente vai chamar uma criança e vai explicar ela tintim por tintim como que funcionam todas as coisas? Isso talvez não é a melhor saída, porque muitos pais têm dificuldade em falar sobre o tema, muitas famílias não se sentem confortáveis em explicar ou em tratar desses assuntos com as suas crianças. Mas independente disso, né, se a família não dá conta de falar sobre esse assunto, é bom procurar um pedagogo, um professor, até mesmo o conselho tutelar que existe para promover o direito e a segurança das crianças e dos adolescentes, ou procurar algum profissional que entenda mais, um psicólogo ou alguma outra pessoa, né, da confiança da família para tratar desses assuntos. De toda forma, alguns pontos são super necessários e importantes que os pais e familiares tratem com as crianças. Por exemplo, criança não vai sozinha para lugares escondidos com outras pessoas, independente se é outra criança, se é uma adolescente, em especial se é um adulto. Criança não sai escondida para lugares escuros, para lugares que não têm a vigilância ou conhecimento de outras pessoas adultas responsáveis por ela, né? Criança não pode deixar que outras pessoas fiquem passando a mão no corpo dela, fiquem tocando, fiquem querendo, né, ter uma proximidade, uma intimidade muito excessiva. Os pais precisam falar dessas coisas com as crianças. Não é qualquer pessoa que não seja da família, ou até mesmo, né, um adulto, não pode ficar tendo intimidades com o corpo de uma criança. Criança também não troca fotos com outras pessoas, em especial com desconhecidos. Seja foto dela, né, vestida ou sem roupa, isso não pode acontecer, né, porque isso deixa uma criança muito vulnerável e existem, infelizmente, pessoas muito mal intencionadas que fazem uso de fotografias de crianças para uma rede de pedofilia, de pornografia infantil. Criança também não conversa sobre assuntos de ordem sexual com outras pessoas adultas que não sejam da família ou de confiança da família. Criança não assiste filme adulto, não assiste conteúdo proibido para crianças, né? Os próprios filmes já têm indicação sobre a idade, de que cada pessoa pode assistir aquele tipo de filme, série e assim por diante. E criança não pode ficar sendo exposta as situações que envolvem relação sexual de outras pessoas, porque isso pode causar alguns efeitos muito significativos para essa criança. Ao longo do processo de amadurecimento, de desenvolvimento, a criança precisa conhecer, né, a criança, adolescente, precisa conhecer como se prevenir,
como se envolver com outras pessoas, que tipo de intimidade dá para coleguinhas, para namorados ou namoradas, para que isso não se torne uma situação em que a criança acabe, né, se engravidando, a criança acabe sendo vítima de um abuso de outras pessoas. Então, os pais sempre são os primeiros responsáveis por garantir a segurança e a dignidade das crianças, né? Existem órgãos públicos que também existem, né, como o Conselho Tutelar e assim por diante, né, outros órgãos públicos que visam promover o direito e a segurança das crianças. Mas isso deve começar dentro de casa, na escola, nos lugares em que a criança e o adolescente, né, convive, para que ela seja protegida e que ela não seja vítima de pessoas mal intencionadas que procuram abusar da inocência e da falta de conhecimento de uma criança. Proteja suas crianças, proteja seus filhos, seus familiares, para que elas não estejam vulneráveis diante de outras pessoas. Eu entendo muito bem que esse é um assunto muito difícil de falar, muito sério, mas que a gente não pode simplesmente deixá-lo à margem, né? A televisão, a internet, os meios de comunicação expõem muito as crianças a vários conteúdos e que às vezes a dificuldade de entender das coisas vai atrapalhar muito mais do que um silêncio que a gente acha que está ajudando, mas que na verdade dá espaço para que outras informações cheguem até as crianças. Os pais e familiares são sempre os primeiros responsáveis por cuidar e promover a vida e a dignidade de cada criança. Eu agradeço você por acompanhar até aqui, espero que você continue nos acompanhando. Um abraço e até a próxima.